Sejam todos muito bem-vindos. No último vídeo eu mostrei o Opala em detalhes, para que todos pudessem conhecer o carro e também ver quais as mudanças que eu fiz nele nesses últimos 5 anos. No vídeo de hoje nós vamos olhar para frente. Eu vou falar dos projetos, o que eu penso para fazer no Opala aqui no Canadá, e vamos começar por ordem de complexidade. O primeiro projeto que eu penso é substituir o coletor de escape original, que ainda está no meu Opala, por um coletor de escape 4x1. Essa é uma substituição muito comum que vários opaleiros fazem, porque ela melhora, a saída dos gases no escapamento. Infelizmente a Chevrolet economizou no projeto do Opala e fez um coletor de escape bem vagabundo, para não falar uma coisa pior. Infelizmente essa peça não está disponível aqui no Canadá, mas numa próxima viagem ao Brasil, com certeza eu vou trazer para fazer a instalação aqui. Um outro projeto que eu quero fazer no Opala é colocar um reservatório de expansão para o radiador. Os Opalas mais antigos, como é o caso do meu, eles não têm um sistema selado. Toda vez quando o motor aquece, a água é jogada para fora pelo ladrão para aliviar a pressão do sistema. Como aqui no Canadá eu estou utilizando aquele líquido anticongelante, eu não quero que toda vez que o carro esquente, esse líquido seja jogado para fora e depois eu tenho que comprar ele novamente e completar no carro. Então a ideia é utilizar um sistema como o dos Opalas mais novos, com esse reservatório de expansão, onde toda vez, quando a temperatura aumenta, o líquido é levado a esse reservatório e depois que o carro resfria, esse líquido volta novamente ao circuito para o motor. O terceiro projeto que eu penso para esse carro diz respeito ao ar-condicionado. Eu instalei em 2017 um ar-condicionado com um projeto bem interessante, com a caixa evaporadora embutida atrás do painel, tem até uma playlist falando disso, dando todos os detalhes. E à época eu coloquei um compressor normal, que é ligado no motor. Há um tempo atrás eu descobri uma empresa lá do interior de São Paulo, se eu não me engano a Refrisom, que eles estão fazendo instalação de compressores elétricos de ar-condicionados em carros clássicos. Então eles têm vídeo instalando em Fusca, em Maverick, em Kombi, e eu achei bem interessante, porque não estando ligado no motor, esse compressor ele não rouba potência do motor, como faz o compressor normal. Então uma forma de se ganhar performance no motor sem precisar de fazer preparação, sem precisar de fazer nada, é simplesmente tirar as ineficiências. Vale lembrar que eu já ganhei alguma coisa quando eu tirei a direção hidráulica do carro, que tinha ali uma correia ligada ao motor e coloquei elétrica. E agora, se eu conseguir tirar outra correia do carro, a do ar-condicionado, para colocar um ar-condicionado com compressor elétrico, vai ser bem bacana. Esse, inclusive, é um tema que eu preciso de estudar. Infelizmente eu não vi muito vídeo ilustrando como fazer. Eu vi o vídeo do pessoal da Refrisom, mas que eles mostram só o sistema instalado. O como fazer, as dicas, os pontos de atenção, isso eu ainda não vi em lugar nenhum. Até peço que se alguém souber, alguém tiver alguma informação a respeito, manda pra gente. E por fim tem um projeto que é o que os canadenses mais me perguntam, e olha só o que aconteceu comigo na rua. Só pra constar, eu acabei de ser parado por um policial no sinal. E aí ele chegou e disse, que ano que é? Que ano que é? Eu falei assim, 73. E ele assim, e o motor, qual que é? Eu falei assim, não, é um 4 em linha. Ah, não, você tem que trocar isso aí, cara. É impressionante, cara. Todo mundo vê esses carros assim e sempre pensa assim no V8, Como vocês podem ver, todo mundo aqui gosta muito dos motores V8. Então já fui questionado por várias pessoas, você não vai pôr um V8 nesse carro? Bom, é um projeto muito interessante, mas aí nós estamos falando de um projeto de grande envergadura, de grande complexidade, Temos que começar a colocar alguns pontos aqui na mesa. Primeiro, que é muito conhecido pelos opaleiros lá do Brasil. Ah, vamos colocar um Chevy Small Block, o V8 350, que foi um motor muito utilizado nos muscle cars da Chevrolet, no passado. Bom, o que a gente pode falar desse motor? Os Small Blocks pararam de ser fabricados em 2003. Então já se vão aí praticamente 18 anos que eles não são fabricados. O que eu vi com o pessoal daqui? O pessoal fala o seguinte, olha,
Small block hoje você acha barato, mas geralmente já está muito estourado, já está muito usado. Small block em boa condição já começa a custar caro porque não está tão fácil de achar. Esses projetos seriam muito fáceis de fazer há 10 anos atrás, hoje já está ficando difícil. O que muita gente nessa parte de preparação está preferindo fazer? São utilizar os motores LS da Chevrolet, que são motores V8, mas motores V8 mais modernos do que os antigos Chevy Small Block. Agora, o problema, tanto para se utilizar um Small Block, quanto se colocar um LS no Opala, não é nem o custo das peças. A gente tem que pensar o seguinte, se a gente quer um projeto equilibrado no carro, você vai ter que trocar, vamos colocar então um Small Block. Então a gente teria que trocar preferencialmente motor e caixa. Esses dois você acha tranquilo e vamos dizer que com um preço barato aqui no Canadá ou nos Estados Unidos. Só que aí para fazer essa instalação provavelmente você vai precisar de trocar suporte do motor. Você vai precisar de trocar o radiador. Você vai precisar de mexer no túnel do carro. Dificilmente tudo vai entrar lá direitinho. Você vai ter que trocar o suporte da caixa de marcha do carro, que o do Opala não vai servir numa outra caixa de marcha. E aí você começa a colocar muita mão de obra. E aí entra um fator o seguinte, se as peças aqui são baratas, a mão de obra é caríssima. Aqui na região de Toronto, onde eu moro, uma hora de mecânico custa em média 100 dólares canadenses. Isso aí dá 400 reais. Então imagina isso que eu falei. Não é um serviço tão fácil, né? A pessoa, até porque provavelmente quem for fazer nunca mexeu com Opala, então vai ter que pensar como fazer, vai ter que gastar tempo para desenvolver peças, então o projeto começa a ficar caro. E olha que nós nem chegamos, acho que nem na metade, porque se você, voltando a falar no equilíbrio do carro, se você quer um carro, né, que vai estar todo conforme, então muito provavelmente você vai ter que trocar o diferencial, pôr um diferencial mais forte. Porque o Braseixos que eu tenho, na primeira acelerada que der, ele vai voar longe. Você vai precisar de trocar também o cardan. E o cardan, mesmo que você encontre um adequado, você muito provavelmente ou vai precisar de encurtar ou de alongar. Então nós estamos falando de mais serviço de solda, de usinagem, mais mão de obra especializada e cara para fazer. O cardan que eu citei, o diferencial que eu citei, idem. Você pode até achar um diferencial com preço bom, mas você vai precisar de adaptar ele no Opala. Então vai mais horas de mecânica, mais horas de solda, mais horas de caldeiraria, de usinagem. Aí você ainda tem que pensar o seguinte, olha, se eu estou colocando toda essa potência no carro, eu também tenho que melhorar o sistema de frenagem. Então, meu Opala, ele tem freio a tambor nas rodas traseiras. Então seria bom colocar um freio a disco. Nas rodas da frente, talvez, colocar um sistema de freio da Willwood, por exemplo. E aí, estamos falando de mais peças e de mais serviços e de mais mão de obra. Então, se você for colocar isso tudo no balanço, fica um projeto muito caro de fazer. Para vocês terem uma ideia, quando eu deixei o carro na Switches and Tanks, que é o nome da oficina que acabou de instalar a injeção eletrônica para mim, eu conversei com eles e eles falaram, olha, hoje aqui a gente nem instala mais motores Small Block Chevy, ou se instalar, a gente não dá garantia. A gente está fazendo hoje em dia só os motores LS. E aí a gente faz toda essa adaptação, ou seja, tudo isso que eu falei, eles fazem lá. E eles são muito especializados em fazer isso em Impalas. Então, nos Impalas que eles já conhecem, eles me confessaram que um projeto fica entre 20 e 25 mil dólares, todas, né? As peças mais a mão de obra. Eu não cheguei a entrar em detalhes, mas eu sei que no final das contas as peças vão ser a menor parte disso. A mão de obra é que realmente encarece esse tipo de serviço. Agora, imagina no Opala, que é um carro que eles nunca mexeram, eles vão gastar mais tempo ainda. Você topa ou você não topa? Não topo. Ainda acho que é capaz de ficar mais barato comprar um motor aqui, instalar no Brasil, pagando a mão de obra no Brasil, do que fazer todo o processo aqui. Está certo disso?
Eu acho que isso acaba sendo uma ducha de água fria para muitas pessoas, né? Vamos colocar V8 e V8 é barato. Eu falei, realmente as peças são baratas, mas o serviço aqui é muito caro. Então isso, pelo menos por agora, tá totalmente fora do radar. E aí, o que vocês acharam dos projetos? Deixa a opinião aí no comentário. Semana que vem eu converso com o Marcelo, que foi o cara que me vendeu o Opala lá em 2016. Até lá!